Você já procurou álcool em gel e máscaras na cidade e não encontrou? Você não está sozinho nisso aí não, nem sozinha. Muitos estabelecimentos já registram a falta. E apesar das denúncias, o Procon Manaus reforçou as fiscalizações e está acompanhando também possíveis variações nos preços. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora, a partir desse momento, com o Rodrigo Guedes, que é o secretário municipal de Direitos do Consumidor e Ouvidoria, Procon Manaus, e que já está aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite e bater um papo conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Patrick, bom dia, Luísa, bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes, a todos que estão assistindo também a TV Diário. Nós estamos realmente nessa operação, nesse momento, que é o tema, obviamente, isso nem poderia deixar de ser, mais importante não de Manaus, não só de Manaus, do estado e do Brasil, mas do mundo, né? De fato, né? Que é a gente vencer o coronavírus. O senhor já constatou se de fato houve mesmo aumento, tanto no preço do álcool em gel aqui em Manaus, quanto das máscaras? Houve. Muitos estabelecimentos aumentaram de uma forma excessiva, ou seja, configurando a prática abusiva, que está no artigo 39, inciso 10, e no artigo 51, inciso 2, do Código de Defesa do Consumidor e outras leis, inclusive. O que é, Patrick e ouvintes, a prática abusiva em si? Vamos supor, alguém que, hipoteticamente, antes vendia a R$10, para ficar o valor mais inteligível, mais fácil de entender, agora está comprando, digamos assim, ao mesmo preço, praticamente, a R$5, R$6, aquela quantidade, e ao invés de estar vendendo como vendia antes a R$10, R$11, está vendendo a R$20, R$30. Eu não posso dizer que se ele aumentasse R$1, R$2, configuraria uma prática abusiva. E não tem nem sequer um parâmetro legal para dizer o que é, de fato, a prática abusiva. Mas olha só, se ele está comprando praticamente ao mesmo preço, ou com uma pequena variação de R$1, R$2, 10%, 15%, ele está comprando, e aí ele aumenta 50%, 100%, nesse momento de pandemia, se valendo do desespero das pessoas, isso daí resta claro, muito configurada a prática abusiva. Então nós temos encontrado muitos casos sim, existe um problema muito grande de desabastecimento e nós já recebemos milhares, não foram nem centenas de denúncias, foram milhares. Muitas são repetidas do mesmo lugar, mas já ultrapassa a casa das milhares, sim. Drogarias, distribuidoras, comércios, empresas especializadas em artigos médicos, hospitalares, odontológicos, que foram casos bem típicos que nós encontramos. Nós estamos, ontem inclusive a operação foi até 11 horas da noite, eu estive, muitos lugares sem, mas inclusive nós já, mesmo onde está sem e vai chegar, perspectiva de chegada, nós já deixamos claro, inclusive notificando, no sentido de que ao momento que tiver, eles têm que ficar atentos para não praticarem valores abusivos nessa venda. Agora, é lógico, se ele demonstrasse, que em muitos casos não se configuram dessa forma, mas se ele demonstrasse que ele está vendendo a tanto porque ele comprou a muito mais caro, se ele demonstrasse via notas fiscais, aí a gente vai na distribuidora que ele comprou, não na farmácia ou na drogaria, aí a gente vai aonde ele comprou. Até agora ninguém comprovou que estava comprando mais caro. Não dessa forma substancial. Todos que estavam com essa prática abusiva em si, pode até ter comprado um pouco mais alto, mas nada que justificasse 100% a mais, 50% a mais dessa forma. Então, ainda não tem alguém que a gente possa dizer. Talvez um caso que a gente viu, ele demonstrou, esse caso ficou muito claro. E aí, quando a gente já destinou a equipe para onde ele estava comprando, para a distribuidora. Bem, tem muita denúncia também, pelo menos a que chega ao nosso conhecimento, de que a pessoa chega lá num determinado balcão de determinada rede de drogaria e pergunta se tem álcool em gel e máscara. Sim. O atendente diz assim, não tem não, mas está chegando amanhã de manhã. Perfeito. Na realidade tem,
está no armazém, no armazenamento deles lá escondido, que é para dar aquela impressão de que estava em falta e que compraram mais caro e repassam com preço mais caro. Vocês têm visitado os armazéns assim, desses locais? Aquela área que está escrito aqui, somente pessoal autorizado. Desses locais? Olha só, a gente tem a competência, a autoridade legal de ir, de adentrar em locais do comércio em si, por exemplo, no estoque, no almoxarifado, no estoque, onde as pessoas estão ali guardando os produtos. A gente já fez isso em algumas ocasiões, sim. Encontrou os materiais ou não? Hoje a gente está indo em um, só não posso dizer onde para não, mas nós temos uma denúncia dessa gravidade, temos duas na verdade, e nós iremos fazer exatamente dessa forma. Essa história de não tem, para a gente não é suficiente. Nós temos olhado bastante. Em drogaria isso é mais difícil, mas onde tem a distribuição em si, que é no atacado, é possível que isso esteja acontecendo. A gente ainda não encontrou de fato. Muitos que a gente já foi mais de 100, Patrick. 100 estabelecimentos, desde o início dessa crise do coronavírus. Em locais que já foram visitados, vocês já voltaram para saber se continuam vendendo da forma correta ou da forma errada? Já fomos, já voltamos. Uns já corrigiram, outros mantém. Esse que mantém um preço alto, ele fez um demonstrativo de que ele comprou. Esse tem gerado muita polêmica na cidade de Manaus. Ele fez um demonstrativo de que comprou de fato muito mais alto. E aí, obviamente, o consumidor só vai olhar o preço final, né? Ele não tem acesso. Eu realmente estou analisando esse caso para ver se o que ele alegou com notas fiscais, não alegou verbalmente, que isso não serve para a gente, se é algum tipo de justificativa. E se o distribuidor dele, que não é aqui na cidade de Manaus, de fato está praticando esse ato, inclusive com cooperação com outros órgãos, porque ele comprou não daqui da cidade de Manaus, mas ele trouxe de outro estado, de São Paulo. Mas esse daí mantém. Ele está, de alguma forma, digamos, resistindo. Outros já diminuíram. Teve um caso no início. Eu acho que, Patrick, o fato é, se não tivesse essa fiscalização e a vigilância da população, as redes sociais, mas infelizmente a gente estaria de fato, porque muita gente não tem a decência de entender que não é o momento. Ninguém está pedindo para eles terem prejuízos, mas não é o momento de aumentar dessa forma, ser valendo, prevalecendo do desespero das pessoas. É a ganância também. Agora, Patrick, um grande problema que nós temos enfrentado, nessas drogarias mais famosas do centro da cidade, nas áreas centrais, realmente muitas não têm, ou as que têm, eu tenho visto um preço ainda razoável. O grande problema está sendo naquela do bairro, naquele local que muitas vezes o empreendedor acha que ninguém vai falar nada, ou que a fiscalização não vai chegar, que é bem ali, né? Distante, ali escondidinha no bairro. Esse tem sido o grande hoje campeão de denúncias, são aquelas do bairro, bem do interior do bairro mesmo, não é nem aquelas mais famosas. Rodrigo Guedes, secretário municipal de Direito do Consumidor e Ouvidoria, que é o Procon Manaus, muito obrigado por sua participação aqui conosco e tenhamos um bom dia. Olha, Patrick, obrigado você, obrigado a todos aqui. Lembrando que nós temos o 988423030. Se você tiver uma denúncia, mande a foto, por favor, mande o endereço e, se possível, a localização também. E evitando sempre falsas denúncias, que nós infelizmente recebemos muitas também. Okay. Mas estamos à disposição da população e a gente quer fazer a nossa parte para que a gente possa vencer esse momento tão delicado da sociedade, da humanidade. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você.